eu queria ter visto o Denilson no Grêmio, cara. Ia ser do caralho, mas aquela. Quase, hein? Então, quase, já teve quase, cara. Tu acha que ele virou um pouquinho gremista por causa disso? Tu conversando com ele, que tu tem até um podcast com ele. Tu acha que ele tem um pouquinho? Não, é mais pra zoar a Renata, assim, que. Não, ele construiu esse carinho pelo Grêmio, é, e até pela recepção que ele tem dos gremistas, né? Então, os gremistas têm muito carinho com ele, e tem algumas coisas que fazem com que o Denilson tenha também esse carinho ali. Aquela construção de provocação à Renata aproximou ele muito do Grêmio. E aí, assim, dos tempos de Renato no Grêmio, o Renato e ele se identificam muito, né? Na zoeira, na resenha, no jeito, né, de comunicar. O Renato começou a mandar muitos vídeos para o programa, para sacanear a Renata, muito por conta do Denilson também. Recentemente, ele teve em Porto Alegre num evento, ano passado, e ele foi lá no CT, e aí ele disse, porra, eu nunca tinha conversado com o Renato pessoalmente. Aí eles ficaram umas 2 horas lá, trocando ideia, e ele falou assim, cara, eu fiquei muito fã desse cara. Nossa, puta, que cara sensacional. Ele voltou assim, maravilhado. E o Denilson, a gente trabalha no mesmo escritório, né? E tem muito gaúcho. E tem muito, inclusive o nosso empresário, que é o Fabrício é gremistão, assim, de Juí e tal. Então ele tem uma proximidade grande. E, cara, o primeiro jogo profissional da vida do Denilson, a estreia dele foi no Estádio Olímpico, cara. Então, pô, foi um jogo do São Paulo no Olímpico. Então, teve uma vez também que ele teve em Porto Alegre e ele passou na frente do Olímpico, pediu para parar o carro. O Olímpico já em ruínas, ele fez um vídeo bem emocionado e tal. Falou, porra, cara, esse estádio aqui, que eu comecei a minha trajetória profissional. E um dos grandes lances icônicos da carreira do Denilson, que é aquela caneta no Arce pela seleção brasileira, Brasil e Paraguai, em 2001, é no Olímpico. Então, assim, tem muita ligação, muita conexão. Pô, demais. E o que tu sentiu, assim, do Denilson estar saindo pra Globo, tu que tinha essa amizade com ele construiu essa amizade com toda a equipe, tu sabe nos dizer se ele sentiu um pouco, assim, pra a decisão, se foi fácil pra ele, porque tantos anos ali, a amizade que ele construiu, e ele era tão identificado, né, ali com a Bandeirantes, com o programa do Jogo Aberto, contigo, com a Renata Fã, como é que foi pra ele, assim, essa saída? E pra vocês. E pra vocês, né? Tá louco. Foi um processo difícil, cara, porque o Denilson era uma figura muito importante pra gente, assim, e mais do que no programa, né, que é o que as pessoas talvez sintam mais, né, é no dia a dia, né. O Denilson é um cara, um irmão que eu fiz, assim, a gente tem vários projetos juntos, né, o podcast, alguns eventos, o mesmo escritório, então a gente tem uma conexão muito grande.